Bem-vindos então, pessoal, à resolução dos exercícios, propostos pela nossa apostila, alunos da Escola Fundação Centro Educativo, então, sistema do apostilado positivo. Então, separei algumas questões para nós, resolvermos para fixar esses conceitos relacionados à nomenclatura de cadeias e tudo mais. Então, eu vou fazer esses exercícios aqui com vocês, para que vocês possam fixar melhor esses conceitos. Quem estiver assistindo o vídeo e não for nosso aluno, acompanhe, a aula, para poder, tá adquirindo ou, consolidando alguns conceitos também. Então, primeira questão, escreva o nome oficial recomendado pela IUPAC para os seguintes hidrocarbonetos. Então, a gente tem aqui na letra A uma cadeia, tá? Nessa cadeia, a gente pode ver que eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono na orientação horizontal e 1, 2, 3 átomos de carbono na orientação, fazendo L. Então, vamos fazer o seguinte, vamos adotar essa estrutura aqui como sendo a nossa estrutura da cadeia principal. Se eu começar a contar da esquerda 1, 2, ou da direita 1, 2, o radical está na mesma posição. Então, vamos começar a contar da esquerda. 1, 2, 3. Então, como que se chama este radical aqui? Este radical é um radical metil. Então, como vai ficar o nome desse composto? Ele vai ser o 2-metil e a cadeia principal é a do propano. Então, o nosso composto é o 2-metil-propano, ok? Na letra B, fica mais fácil da gente visualizar a cadeia principal, a cadeia mais longa. Então, a gente vai adotar como sendo a nossa cadeia principal essa cadeia aqui em linha reta, ok? Vejam, da esquerda para a direita, 1, 2. Então, no segundo carbono eu já tenho radical. Da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vejam que nessa orientação, esse radical está muito longe da extremidade. Então, eu vou adotar essa orientação aqui. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando a gente faz essa marcação, vai até o final para você já saber quantos átomos de carbono tem para ficar fácil de dar nome para o teu composto, ok? Então vejam, aqui eu tenho um radical metil, aqui outro radical metil e nesse outro carbono um terceiro radical metil. Então a orientação vai ser de que maneira? No carbono 2, no carbono 3 e no carbono 4, eu tenho 3 radicais metil. Então, é trimetil. E o nome do hidrocarboneto é o octano. Então, é o 2,3,4-trimetil octano. Ok? Seguindo, agora nós temos uma situação. Eu tenho uma cadeia com uma insaturação. Então, vejam aqui, eu tenho uma insaturação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou orientar primeiramente essa insaturação. Então, da esquerda para a direita, 1, 2, 3. No carbono 3, eu tenho uma insaturação. Já seguindo da direita para a esquerda, 1, 2. No carbono 2, eu tenho uma insaturação. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, vejam. A insaturação está no carbono 2. O meu radical ele está no carbono 4. Então, vai ser o 4-metil. Como eu tenho 5 carbonos na cadeia, prefixo pente. No carbono 2, eu tenho uma tripla ligação. Então, do pente, 2-ino. Então, este é o nome da nossa cadeia de hidrocarboneto. Vou deslocar aqui um pouquinho para ficar mais fácil de ver. Ok? E o último exemplo, eu tenho uma cadeia representada pela fórmula bastão. Então, uma dica para resolver isso aqui, pessoal, para ficar mais simples de vocês entenderem, é que quando vocês forem fazer pela fórmula bastão, façam isso aqui, ó. Marquem as posições dos carbonos dentro da tua cadeia. Opa, aqui tem mais um carboninho, para que fique mais fácil de vocês compreenderem o que vocês têm que fazer. Então, observe o seguinte, mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Então vejam, da esquerda para a direita eu tenho 1, 2, 3
da direita para a esquerda tenho 1, 2. Então eu vou começar a orientar dessa posição. Tá? Então no carbono 2 eu tenho uma dupla ligação. Então aqui eu tenho um radical metil, tá? Lembrando que aqui eu tenho um carbono nessa ponta. Então o meu composto ele vai ser o 3-metil, pente, porque eu tenho 5 átomos de carbono, e no carbono 2 eu tenho uma dupla ligação. Então eu pente 2-eno, tá? Então, exercício letra D. A letra E, eu tenho então aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então vejam que eu tenho várias orientações, né? 1, 2, 3, 4, 5. Todas elas com 5 átomos de carbono. Na dúvida, pessoal, o que vocês vão fazer? Escolhe a linha reta como a cadeia principal, ok? Então, como que eu vou resolver essa questão? Vejam, da esquerda para a direita, 1, 2, da direita para a esquerda, 1, 2. Então, indiferente da onde que eu vou começar a minha cadeia. Então, eu vou começar da direita para a esquerda só para mudar um pouco. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Então, vejam, eu tenho 2 radicais metil no carbono 2 e tenho 2 radicais metil no carbono 4. Então, o meu composto ele vai ser o 2, 2, 4, 4... tetrametil, e a cadeia principal é a cadeia do pentano. Então 2, 2, 4, 4, tetrametil pentano, ok? Então lembrando, pessoal, não basta apenas dizer em quais carbonos que está, tem que dizer então quantos radicais eu tenho também. Bom, na letra F, o que eu tenho? Vamos contar, tem uma cadeia com ramificação. Vamos contar então os carbonos para achar a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vejam que essa cadeia é uma cadeia mais longa, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou admitir que essa estrutura aqui seja a minha cadeia principal. O que eu preciso fazer agora? Achar o início da cadeia. Então vamos lá. 1, 2, 3. Tem um radical. 1, 2, 3, 4. Vejam que dessa ponta o radical está mais longe. Então eu começo a numerar a partir dessa ponta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então no carbono 13 eu tenho radical e no carbono 4 eu tenho outro radical. Vejam, este radical aqui, ó, eles são iguais. São dois radicais etil. Então eu vou dizer que no carbono 3 e no carbono 4, eu tenho dois radicais etil ligados na cadeia do heptano. Hept, 7 átomos de carbono, terminação ano porque é um hidrocarboneto, ok? Muito bem. Letra G. Tenho um anel aromático e tenho dois radicais metil nesse anel aromático. Então vejam que eles estão posicionados um do lado do outro. Então eu vou colocar aqui, ó, posição 1 e posição 2. Então o nome desse composto aqui, pessoal, ele pode ser o 1, 2. Vejam que os radicais são os mesmos. Então, dimetil. E o nome do composto que esses dois radicais estão ligados é o benzeno. Então é 1, 2 dimetilbenzeno. A posição 1, 2 é a posição orto dentro das cadeias aromáticas. Então eu posso dizer que esse composto é o orto dimetilbenzeno. Ou o composto conhecido como dimetilbenzeno, ele também é chamado de xileno. Então eu posso dizer que o meu composto é o orto xileno, ok? Então, as questões de nomenclatura, elas não são difíceis, né? Só que elas exigem um pouco de atenção durante sua resolução.
Próxima questão, uma questãozinha teórica, tá? Então vamos lá. O biogás, formado na degradação anaeróbica de resíduos orgânicos em lixões e tanques sépticos, tem sido utilizado como fonte alternativa de energia. O principal constituinte combustível do biogás é... Então assim, pessoal, quando você vai resolver um tipo de questão dessa, você está com dúvida, elimina algumas situações. Vejam, ozônio, né? Fórmula O3, ozônio não está lá na camada de ozônio? Tá, então eu vou riscar isso aqui. Ele não é formado por degradação anaeróbica. Muito menos ureia e gás amônia. Tá? Ureia e gás amônia não são convertidos em degradação anaeróbica. Tá? O gás carbônico ele é produzido em sistemas aeróbicos. Tá? Então, o gás carbônico também não pode ser. Então, a alternativa que sobra para nós é o metano. Metano, fórmula CH4. Tem um videozinho, pessoal, né, falando sobre os usos do metano, a importância do metano para a economia. Então, quem quiser dar uma conferida lá, então. Beleza? Próxima questão. O hidrocarboneto de fórmula H2C dupla CH, CH dupla CH2 pertence à série dos... Então, pessoal, quando eu vou resolver esse tipo de questão, eu tenho que analisar o seguinte. Observem aqui, ó. Duas ligações duplas. Se tem ligação dupla, não pode ser alcano, porque alcano é ligação simples. Não pode ser alcino, porque alcino tem ligação tripla, tá? Pode ser alcenos, ó, EN de ligação dupla, alcatrienos, EN de ligação dupla, e alcadienos, EN de ligação dupla. Como são duas duplas, ele é um dieno. Então aqui, ó, dieno. Então a resposta correta é o alcadieno, então, ok? Próxima questão, né, a respeito do octano. Então, octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. A fórmula molecular do octano é... Então, octano, pessoal, quando você vai fazer essa questão, a primeira coisa que você faz, octano, prefixo oct, significa que nessa cadeia eu tenho 8 átomos de carbono. Muito bem. Vejam outra coisa, aqui ó, o infixo AN. Se tem infixo AN, é um alcano. Isso aqui é importantíssimo para nós resolver essa questão. Se é um alcano, eu vou usar a fórmula CnH2n mais 2. Esta é a fórmula geral que descreve um alcano. Então vamos substituir o N pelo número de carbonos. C8H 2 vezes 8 mais 2. Ok? Ou seja, C8H 2 vezes 8, 16, mais 2, 18. Então, a resposta correta para a nossa alternativa é a letra A. Ok, pessoal? Vejam que as questões não são difíceis, mas elas exigem uma certa atenção, né, no momento da resolução. O vídeo está ficando um pouco longo, mas como, né, cada questão ele exige uma explicação, né, então não tem problema. O cracking, ou craqueamento do petróleo, consiste na quebra de moléculas de cadeia longa, obtendo-se moléculas menores que são utilizadas como matéria-prima para a produção de substâncias indispensáveis no nosso dia a dia. As equações abaixo representam reações de cracking. Então aqui as três reações, né, que a gente já vai analisar. O produto comum nas três equações, que é a matéria-prima na obtenção de polietileno, usado na manufatura de sacos plásticos, é o... Então veja o seguinte, para resolver essa questão aqui, pessoal, eu tenho que analisar o seguinte. Na primeira equação, C10H22, por ação de catalisador e calor, forma C8H18 mais C2H4. Eu vou deixar esse C2H4 grifado em azul aqui, né, para a gente analisar ele. Segunda reação, C8H18 vai formar C6H14 mais C2H4. Muito bem. E a terceira reação, C8H18 vai formar CH4 mais 2C2H4 mais C3H6. Então vejam, ó, C2H4 aqui de novo. Vejam o seguinte, pessoal.
C2H4. Vejam, se eu jogar uma fórmula aqui, o hidrogênio ele é 2 vezes o número de átomos de carbono, 2 vezes N. Então, qual é o composto, qual é o grupo químico dos hidrocarbonetos que possui fórmula estrutural CnH2n? Então, se vocês forem olhar lá, né, nas fórmulas estruturais, vocês vão ver que são os alcenos. Então, alceno. Qual alternativa tem alceno para nós? Letra A, metano. Metano é alcano, não pode. Letra B, octano. Octano é alcano, também não pode. Letra C, etano. Etano é alcano, também não pode. Sobrou para nós propeno e eteno. Prefixo prop, 3 carbonos. Prefixo et, 2 carbonos. Como é um alceno e tem apenas 2 carbonos na estrutura, a resposta certa é o eteno, então. Ok, pessoal? Próxima questão, questãozinha da UDESC, questãozinha boa de fazer. Analise as afirmativas em relação aos compostos abaixo. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então a gente tem aqui, né, o composto A e o composto B que a gente tem que analisar. O composto B é um hidrocarboneto cíclico, também conhecido como cicloparafina. Composto B. Composto B, pessoal, ele é um cicloalcano. Por que é um cicloalcano? Porque ele tem apenas ligações simples numa cadeia fechada. Os cicloalcanos, pessoal, são conhecidos como cicloparafinas. Então, a resposta correta para o item, para o primeiro item, né, é verdadeiro. Então, verdadeiro. O composto B é um hidrocarboneto aromático. Vejam, o composto B, pessoal, ele não tem 3 duplas ligações intercaladas entre si. Então, ele não pode ser um hidrocarboneto aromático. Então, a resposta é falsa. O composto A apresenta aromaticidade. Vejam, o composto A é um composto que tem 6 átomos de carbono em cadeia fechada, 3 duplas ligações intercaladas entre si e sofrem ressonância. Então, é um composto aromático. Então, a resposta correta é verdadeiro. A sentença é verdadeira. O composto A não é um hidrocarboneto. É conhecido como cicloparafina. Vejam, se eu tenho só carbono e hidrogênio nessa estrutura de A, como que ele não vai ser um hidrocarboneto? Então, a resposta aqui é falsa. E o composto B é conhecido como anel aromático. Então, vejam, pessoal, não pode ser anel aromático, porque ele não tem as estruturas que a gente citou, né, no segundo item. Então, também é uma alternativa falsa. Então, a sentença que corresponde a um a sentença que corresponde à alternativa verdadeira é a letra E, onde eu tenho a sequência verdadeiro, falso e falso de cima para baixo, então. Próxima questão. A qualidade da gasolina, que determina quão suavemente ela queima, é medida pelo índice de octanagem. Por exemplo, a molécula linear de octano queima tão mal que tem octanagem 19, mas seu isômero, comumente chamado de isoctano, tem octanagem 100. Sabendo que a fórmula estrutural do isoctano é, então, fórmula estrutural, pessoal, está sendo dada aqui para vocês, tá? De acordo com as regras adotadas pelo IUPAC, o isoctano é denominado. Então, a gente quer achar o nome dessa estrutura. Então, vamos lá. Essa questãozinha ela é bacana. Vejam bem. Primeiramente, achar a cadeia principal. Vamos contar carbonos, então. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vejam, todas as cadeias têm 5 carbonos. Não é regra, mas para facilitar a vida de vocês, admitam a cadeia reta como a cadeia principal. Como que eu vou saber qual extremidade significa o início da cadeia? A cadeia, ela abriga o maior número de ramificações perto da sua extremidade. Então vamos lá. Da direita para a esquerda eu tenho 1, 2, 3, 4. 2 radicais do carbono 4. Da esquerda para a direita eu tenho 1, 2, 2 radicais no carbono 2, 3, 4, um radical no 4. Então, a orientação, pessoal, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, ok? Os radicais que eu tenho no carbono 2 e no carbono 4 são o mesmo radical metil. Então, o nome da minha estrutura vai ser 2, 2,
4 trimetil, porque são 3 radicais metil, e o nome do meu hidrocarboneto da cadeia principal é o pentano. Então, 2,2,4 trimetilpentano é a letra D. Então, esta é a resposta correta para a nossa questão. Ao analisar o composto abaixo, verificamos que os radicais ligados ao carbono 3, 4 e 5 da cadeia principal são respectivamente. Essa questão ela é legal, porque ela pede para identificar radical e eu tenho que identificar onde estão os carbonos 3, 4 e 5. Então o que eu vou fazer? Primeiramente, determinar a cadeia principal. Observem, pessoal, que esta cadeia ela apresenta uma estrutura que nos ajuda a resolver essa questão mais rapidamente. Então veja o seguinte. A dupla ligação ela tem que ficar orientada o mais próximo possível do início da cadeia. Então o que eu vou fazer? Carbono 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então veja como está longe da esquerda para a direita. Então o carbono 1 é este carbono aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Agora, carbonos 3, 4 e 5. Então vamos lá. Carbono 3, eu tenho este radical aqui. Como só tem um átomo de carbono nessa estrutura, este radical é o radical metil. Tá? Então a nossa resposta correta, ela tem que ter o radical metil na primeira opção. Então a letra A, a letra C e a letra D já estão eliminadas rapidamente, né? Já estão eliminadas de cara. 4. Vejam que eu tenho esta estrutura de cadeia ligada no carbono 4 e eu tenho essa estrutura de cadeia ligada no carbono 5. Então vejam, o carbono 5 são 2 átomos de carbono, fica fácil de identificar, é o etil. Agora vejam aqui no carbono 4, eu tenho 1, 2, 3 radicais. Então pode ser um propil ou pode ser um isopropil. Vejam que esta ligação ela está no carbono do meio da cadeia. Então, como ela está no meio da cadeia, esse composto é o isopropil. Então, a resposta correta para nossa questão é a letra E. Então, metil, isopropil e etil. Carbonos 3, 4 e 5. Então, beleza? E agora vamos trabalhar um pouco, né, de que as nomenclaturas de cadeias não ramificadas, então, cadeias normais. Então, escreva o nome oficial recomendado pela IUPAC para os hidrocarbonetos apresentados a seguir. Então, vamos lá. Para trabalhar esse tipo de nomenclatura, eu preciso contar carbono e identificar estruturas. Então, vamos lá. A letra A, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, 5 átomos de carbono, prefixo pente. Como eu só tenho ligação simples entre esses carbonos, a terminação é terminação ano. Então, o composto é o pentano, ok? Na letra B, eu tenho também 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, novamente, o prefixo vai ser prefixo pente. Agora, observe o seguinte. Carbono 1, 2. Então, entre o carbono 2 e 3 eu tenho uma estrutura, uma tripla ligação. Então, o meu composto vai ser o pente 2 ino. Por que ino? Porque eu tenho uma tripla ligação, ok? Letra C, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 átomos de carbono, prefixo oct, tá? Prefixo oct. Agora vejam que no carbono 1 e no carbono 3 eu tenho duas duplas ligações. Então é oct. 1, 3, di, porque são duas, en, porque são duplas, e a terminação O, porque é um hidrocarboneto. Então, oct, 1, 3, di. Na letra D, tenho 1, 2, 3, 4 átomos de carbono e a ligação é simples. Então, 4 átomos, prefixo but, e a ligação simples, terminação
ano. Então é o butano. E letra E. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 átomos de carbono do prefixo non. No carbono 1, 2, 3, eu tenho uma tripla ligação. Então, 3, tripla ligação, terminação ino. Então, é o non 3 ino, ok? E última questão, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos, prefixo ept. No carbono 1, 2, eu tenho uma dupla ligação. Então, 2, como é dupla ligação, terminação eno, ok? Então, muito bem, então, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado bem essa aula, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender os exercícios que eu passei. Caso de dúvidas, entre em contato com o professor, né? Para que as suas dúvidas sejam tiradas, né? Comentários e tudo mais. Até a nossa próxima videoaula.